Mas uma pergunta que eu queria fazer. A Kátia fez o nosso curso há quanto tempo? Nossa, Kátia, fez jardins verticais aqui, né? Ah, Malu aí. Foi, sim. Foi Jardim Verticais. Mas já faz uns anos já, né, gente? uns anos, né? Foi na pandemia, a gente estava na pandemia ainda, eu acho. Ah, é? Fizemos de máscara? Não, foi logo quando a gente começou a tirar as máscaras. Ah, que já bom, estava todo mundo bom. vacinado. Já estava tudo certo. Ah, que legal, que Foi legal. muito bacana aquele curso também, foi muito legal. Foi ótimo. E é incrível, né? Colocar a mão na massa, perceber os diversos sistemas que existem. Vocês sabem que até hoje eu pratico desse jeito, né? Ah, é? E usando... você lembra que apresentou o terceiro, o quarto, Foi. quinto, sei lá quantos módulos de modelos tinha, o de... Eu sempre troco os nomes, né? Green Wall, Wall Green, de cimento. Green Wall. Green Wall. Foi uma das primeiras, foi? Foi, Aquela de cerâmica? Aquele de cerâmica. Aquele assim, ela né? usa bastante. Sim, Eu usei ele ali no exemplo que eu dei, eu fiz 47 metros. Nossa. Com 5 de altura. Sabe o que me veio na memória quando eu lembro disso? Que você falou assim, gente, é o sistema mais barato, porque a parte de alvenaria já vai tudo por conta da obra da casa. Porque é muito mais em conta, na verdade, é mais barato para a gente, né? Pois é, para o cliente orçamento, não, né? Achei porque barato cai muito isso. o nosso orçamento, porque usa o pedreiro. Mas, claro, dinheiro tem que ser gasto, não tem jeito. Mas tem que impermeabilizar por dentro, primeiro, antes do plantio, né? Muito. O que você usava para impermeabilizar? Sempre Viapol, Via Plus, 7.000. Oi? Viapol. Viapol, 7.000. Né? 7.000. Legal. Tem que ser, nem dá para ser menos do que isso, né? Hoje tem produto, naquela época, talvez esses produtos anti-raízes e tal, estavam começando no mercado, né? Mas eu acho que eles são importantíssimos também. Que legal. Os anti-raízes também é bem legal. Apesar que não tem muito problema se as raízes... O ruim é que acaba com a impermeabilização, né? Então, você tem que... Mas ele está lá até hoje, está lindão. Está lindão. Legal. Né? Ele é muito bacana. E está na sombra, está no sol. Uma paredona enorme, né? E suspenso, né? Porque ele não pegava até o chão, né? Mas ele estava no sol? Estava uma parte meia sombra, outra parte sol. Ele fazia como a área era muito grande, uma parte tem a casa em si, e na outra, na continuação, já tinha sol pleno. Legal. Vamos começar? Bora. Já começamos. Não, é que ela tem oficialmente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Martina. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Kátia Crespo. Isso, Kátia, com você. Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Essa dupla eu gosto muito, respeito muito há muito tempo. Gustavo, muito obrigada pela participação aqui. Martina também é uma amiga já fizemos viagens. Viajamos juntas já, né? Já, foi divertidíssimo, foi ótimo. Pois é. Possível. Você foi para o Inhotim? Fomos para o Inhotim. Com Maria Paula, né? Com Maria Paula, Orlando. Muito, uma viagem inesquecível. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite para todo mundo que está aqui. Malu, Juliana, Alexandrina, Carla, tanta gente conhecida aqui que eu estou vendo já. Beijos para todos, tá? Bom, vamos começar aqui. Eu preparei, então, um material, né, para falar com todo mundo, e a minha ideia aqui é falar um pouco de mim, né? Eu sou paisagista aí há quase 20 anos já. Tem aqui os meus dados, se vocês quiserem, tanto o Instagram quanto o meu site. Eu começo no paisagismo através do IBRAP, né? Eu sou técnica paisagista, eu não sou bióloga, eu não sou arquiteta, eu não sou agrônoma, eu não sou, gente. Eu sou paisagista técnica do IBRAP, Instituto Brasileiro de Paisagismo. É um ótimo curso.
É um ótimo curso, eu fiz ele em Sim. 2 anos. Na verdade, era um curso de 2 anos, Gustavo, eu acabei fazendo em 1 ano, porque eu sou Nossa. louca né? E aí eu também fiz jardinagem, nessa mesma época, eu fiz a jardinagem do Senac, depois eu vim a ser professora do Senac, na parte de jardinagem de paisagismo também. Olha aí. Me certifiquei pela Rainbird na parte de irrigação automática, então sou certificada por eles também. Fiz o curso com vocês, com Maria Paula e com Ranada, de Jardim Verticais. Tenho o MBA na parte de qualidade e produtividade na USP. Também fiz uma outra pós-graduação na Poli USP, na parte de tecnologia de serviços. E também, em seguida, fui estudar neurociência. Aplicada seja, à não arquitetura. para nunca. Não. Olha aí. Não paro nunca, não. Essa é uma das minhas limitações, eu não consigo parar de estudar. Então, há muito tempo que eu estudo e eu não consigo parar mesmo. Assim, enquanto eu não domino o assunto, eu não consigo falar sobre ele, né? E eu continuo estudando. Então, os meus estudos agora estão muito voltados para a questão da neurociência mesmo, principalmente quando a gente fala dos sentidos, dos nossos 5 sentidos, e é o que eu vou falar bastante aqui hoje, né? Eu também já fiz muita visita técnica, muita expedição botânica por aí. A gente acabou de fazer uma nesse final de semana, a Alexandrina estava comigo, foi maravilhoso, né, Ale? Eu ainda estou impactada, muito, muito bom. E também já fiz aí viagens internacionais para a Inglaterra, para a Tailândia, para Estados Unidos, Califórnia, enfim, eu conheço alguns biomas por aí, né? Que eu gosto muito. Mas vamos lá. Já deu para entender que para ser paisagista, primeiro, precisa estudar muito. Muito. Tudo quanto é curso, vamos dizer, que tem a ver com planta ou não tem a ver com planta, tudo tem a ver com paisagismo. E o paisagista aprende vendo, né? Viajando, na verdade. É ali que ele pega as novas tendências. Olha aí. Ó. É isso aí. Certíssimo, Gustavo. Mas essa é a parte gostosa também, não é, Kátia? Assim, descobrir ou ir atrás, aprender novidades, né? Isso que é encantador, eu acho. Eu acho que sim, eu tenho certeza disso, e a gente aprende na prática muita coisa que talvez os livros, a gente tem uma deficiência bibliográfica muito grande, né? Sim. Ao final aqui da minha palestra, teremos as referências bibliográficas. Que legal. Sempre. Mas, de qualquer forma, acho que a gente precisa de mais recursos bibliográficos, né? Então, a prática é muito importante e os cursos são fundamentais, porque cada curso você aumenta um degrau, você sobe um degrau. Não tenha dúvida disso. Isso certamente. Mas vamos lá. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui? O que eu venho estudando sobre jardins sensoriais, né? A gente entende que o jardim sensorial, ele é um espaço projetado para estimular os 5 sentidos, né? Proporcionando ali uma experiência rica e envolvente para qualquer um que esteja nesse espaço, né? E aí, quais sejam os 5 sentidos, só para a gente relembrar, a gente está falando do tato, né? Estamos falando da visão, estamos falando do paladar, estamos falando do ouvido, né? E do ouvir, e estamos falando aqui dos aromas, principalmente no olfato, né? Então, a gente sabe que esta união, que não precisa ser de todos os itens, mas de alguns deles complementares, te levam para uma experiência, te levam para uma... Isso fica marcado biologicamente no seu cérebro. Isso que é importante saber. Então, Cria sinapses, verdade. Sinapses, exatamente. Então, essa sinapse fica marcada, e quando você sentir aquele cheiro novamente, aquela lembrança vem imediatamente, a recordação vai voltar. Né? Então, quando a gente propõe experiências sensoriais, a gente tem que saber que está mexendo
com algo que é biológico no ser humano, né? Uhum. Existe uma conexão, querendo ou não, nossa com a natureza. É inegável. Quando você chega em algum lugar verde e você fala, é só isso que você faz, ó. Isso é biológico. Isso não é porque o jardim é bonito ou feio, ou porque é biológico. Quando você tem contato com verde, você pode até não expressar dessa forma, mas algum impacto você vai ter. Você pode não prestar atenção, você pode passar batido, tudo pode. Mas essa conexão, essa ligação, ela é ancestral e nós fazemos parte dessa natureza. Então, o paisagismo, ele tem aí uma responsabilidade muito grande quando fala de trabalhar os sentidos num determinado espaço. Só abrindo um parênteses bem rápido, né? Pode entrar na internet e digitar a diferença da molécula da clorofila com a nossa hemoglobina, você vai ver que a cadeia carbônica é igualzinha. Exatamente. O que muda é que na clorofila tem o magnésio e na nossa tem o ferro. A cadeia carbônica é igualzinha. Exatamente. Quer dizer, existe essa conexão. Agora, comparando, por exemplo, uma pessoa que vai para uma igreja, mas não escuta o que o padre está falando, né? O que o bispo está falando, ele está no WhatsApp, vamos dizer, então não valeu nada. Assim como se você não se der, vamos dizer, ali a paciência de escutar a planta através dos nossos sentidos, né? Seja da visão, do olfato, ou, sei lá, da audição, é muito fácil você plantar espécies que atraem pássaros, por exemplo, tá? Aí você tem o canto do pássaro no jardim, e já ocupa o nicho ecológico do pardal. Como diz o Douglas Frisch, o território do pássaro vai até onde vai o canto dele, como o canto do pardal é muito mais de menor volume do que o bem-te-viu, o sabiá, por exemplo, então você vê que coisa bacana trabalhar com isso, né, Kátia? Um privilégio, né, Gustavo? E vou te falar só de um pequeno exemplo que realmente esse já está introjetado aqui, que foi esse final de semana nos Campos Rupestres. Teve um momento em que a gente parou de falar, graças a Deus, em algum momento a gente, porque muita mulher junta não é fácil, mas a gente parou de falar e a gente ouviu o som do vento. Jamais sairá da minha cabeça esse som, e nem do meu coração, porque é um lugar fantástico, um vento sublime, e que a gente não vai esquecer jamais. Então, quem esteve nessa expedição não vai esquecer disso jamais, porque ela marca, é um lugar que marca um formato e um sentido marcado. Então, isso é que é o jardim sensorial, seja ele montado por nós ou não. Né? Ou natural. Pena que ninguém consegue domesticar essas plantas, né, Kátia? Você não vê elas no jardim. Consegue? É difícil. Na verdade, tem uma discussão. Eu não quero sair da Serra do Cipó. Eu falei, eu nasci aqui, vou ficar aqui. Tem novidades. Precisamos conversar sobre isso. Temos novidades. Que legal. Temos coisas boas aí acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. Por isso que a gente aprende com vocês, né? Eu aprendo ensinando. Tem muita coisa boa com vocês. Precisamos falar. Legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Existe uma tipologia aí para falar um pouco de jardins sensoriais, né? A gente pode falar de um jardim de texturas, né? Com uma variedade de materiais, superfícies, texturas, né? Para estimular o tato. A gente pode falar de um jardim sonoro com fontes de água, música, sons da natureza, para estimular a audição. A gente pode falar de um jardim aromático, que tem aí plantas, que inclusive é o mais comum da gente ver, né, e presenciar, muitas, até na escola, né, na feira de ciências, a gente vai lá para sentir o cheirinho do manjericão, do alecrim, entender as diferenças, do hortelã, e ter essa experiência olfativa, ou mesmo um jardim que trabalha a paleta de cores de um jardim, com cores vibrantes, para encantar a visão. Só aqui a gente já começa a perceber que o jardim sensorial, ele não necessariamente tem que ter tudo isso num jardim só. Até porque, quando você tenta
ativar todos os sentidos ao mesmo tempo, isso dá tilt, isso não é legal para o cérebro, inclusive, não é legal. É legal você trabalhar alguns, porque é isso que vai te dar uma experiência. Um lugar que tem todas as texturas, tem todos os perfumes, todos os barulhos e e é super colorido, isso é uma rave, gente, isso não é um jardim sensorial, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também e saber dosar essas coisas, né? Então, bem comparado. Porque senão pode dar um problema. E aí, quais são os benefícios, né, de um jardim sensorial? É pensar principalmente na questão do bem-estar. A gente está buscando isso. A gente, quando faz um jardim sensorial, a gente quer bem-estar, relaxamento, ter um estímulo sensorial, seja ele qual for, né, despertar aí algum dos sentidos. E a teoria dos jardins sensoriais também fala muito da inclusão e da acessibilidade. Então, permitir que todos os grupos estejam ali, né? Sejam aqueles que, inclusive, tenham alguma deficiência num desses 5 sentidos, né? Para que ele também possa curtir esse espaço, né? Então, trabalhar. Uma outra vertente do jardim sensorial fala muito da educação ambiental, né? De ensinar ecologia, da importância das plantas. Então, tudo isso traz... a gente está falando de um conceito um pouco maior, né? Quando a gente fala de jardim sensorial. Não, nada que é obrigatório e nada tem que ser perseguido à risca, mas quanto mais você puder trazer a questão da acessibilidade, da inclusão e da educação ambiental para esses espaços, tanto melhor, né? Uhum. E aí vale tudo, né? Quais são os elementos aí principais, né? Vale flores, ervas, arbustos, cheiros intensos, variados, texturas, sejam superfícies macias ou não, superfícies rugosas, úmidas, inclusive, né? Espaços até áridos para entender o que é isso, né? E se perceber nesse espaço, tudo vale. Depende da tua intenção, o que é que você quer mostrar também, né? Caminhos sinuosos, né? Trajetos que convidam, que isso é uma das essências do paisagista, né? Sempre propor caminhos que tragam uma experiência. Eu já fiz algumas caminhadas com o Gustav também no Inflor. Gustav faz um passeio aí com os congressistas e eu lembro de você falando, olha, gente, é isso aqui, ó, é esse caminho, passar por um lago, passar pelas flores e ir conversando, isso traz uma experiência. Então, acho que é bem importante isso também, né? E trazer também os sons relaxantes, né? A gente está buscando aqui aquele barulhinho d'água, mas é suave, né? Uma coisa que não te incomode, né? Sinos de vento, saber utilizar esse recurso, porque às vezes ele acaba atrapalhando, né? Então, tem que um pouco entender os sons da natureza também, né? Como o vento que eu falei há pouco tempo aí. Nós estamos escutando o barulhinho da chuva aqui, tá? É uma delícia. Então, aqui também, acabou de acabar a chuva, e é legal, eu gosto muito, né? Aliás, as plantas agradecem, né? Então, sempre, pois né? Bom, mas como é que a gente cria, então, um jardim sensorial acessível, né? Tem que ter um planejamento cuidadoso, né? Porque todo jardim tem que ter um planejamento cuidadoso, mas em especial sensorial, principalmente se ele for acessível mesmo, né? Então, tem que identificar as necessidades dos diferentes usuários, tem que trabalhar texturas de diversas formas, seja ela no piso, seja nas folhas, seja nas pedras, enfim, nas cascas, e pensar também de caminhos amplos, né? Caminho amplo, caminhos que você consiga calibrar o horizonte, né? Como a gente fala, que, na verdade, a calibragem é a calibragem do nosso olho. Quanto mais a gente olha para o horizonte, mais nós calibramos a nossa vista. O ser humano, inclusive, está usando óculos da forma como está usando hoje em dia, porque não tem mais o horizonte para calibrar a sua visão.
Então, isso é biológico também. E a gente está perdendo a visão, porque ela não é que está perdendo a visão, a gente não consegue mais calibrar ela, né? E aí precisa do óculos para calibrar. Não tem saída. Mas esse é um dos sinais dessa nossa civilização, né? Outra coisa importante são os sinais táteis também, né? Ter lá o braille, ter os elementos táteis, para que eu hoje tenho um cliente que é cego, ele me pediu para fazer o jardim dele. E como é que você faz um jardim para cego, né? Nossa, isso me faz lembrar que eu fiz um jardim para cego há muito tempo atrás, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Eu ergui o jardim do tamanho de uma mesa, todas as plantas em braille, e eu tenho isso filmado quando um cego ele pegou a folha da clúzia e ele começou a fazer assim, sabe? Na folha da clúzia. Eu nunca vou entender isso, porque a beleza dele está no tato. A gente não entende porque a gente enxerga, tá certo? E quando ele passava a folha no rosto, aí, menina, eu senti uma cosquinha descendo no meu olho, queixo abaixo. Eu falei, caramba! Eu coloquei até rosa espinhudo ali, eu coloquei também, entendeu? É isso. E orelha de lebre, né? Que tem a folha peluda, né? Claro. A folha da cruz é que me chamou mais atenção. Maravilhoso. Esse cliente que eu tenho, que é cego, ele virava assim para mim, no espaço que era o jardim, já, antes da minha intervenção. Ele falava assim, então, Kátia, tá vendo esse manacá da serra? Eu falei, tô. Aí ele falou, então, eu acho que ele tá com um problema assim, assim, assim. Eu falei, é mesmo? Fui lá ver, ele estava com problema mesmo. Ele falou, não, mas aí tem essa jabuticabeira aqui, que ela é menor e tal. Eu falei, gente, ele sabia tudo do jardim, gente. Ele já tinha tateado o jardim inteiro, ele já sabia de tudo. Ele sabia onde ele estava, e ele sabia que ele estava de frente para o Manacá da Serra, e ele sabia que à esquerda estava a Jabuticabeira. Ele sabia. Então, assim, é um outro lugar. E ele sabe o que ele quer, as cores que ele quer, ele sabe. Então, assim, é incrível, incrível, né? Ele é um artista plástico, inclusive, ele é um escultor, ele trabalha com esculturas. Então, olha como ele desenvolveu, né, essa habilidade, na verdade, através, inclusive, de olhos que não enxergam, né? Então, se ele começar a enxergar, estraga a vida dele, olha. Não, ele voltar a ver, falou que muito sem graça, eu vou furar o olho, eu quero ficar cego na última mostra que eu fiz lá no D&D, no último Garden Design lá que a gente teve, ele foi um dos artistas que eu homenageei. Então, eu coloquei as peças dele lá. Né? Ai, que estava lindo, aquela flor enorme. Então, o Tui, que fez a parte de cenografia, e o Rogério Ratão, que fez a parte das peças cerâmicas maravilhosas. Maravilhosas. Então, é isso, né? Assim, as pessoas elas utilizam que acaba virando aquilo que a gente chamava de deficiência, vira uma habilidade no momento seguinte, é um negócio impressionante. Então, trabalhar esses sinais táteis, como você falou, Gustavo, é fundamental para eles. É importantíssimo. Então, se você vai trabalhar um jardim que há uma pessoa com deficiência visual, trabalhe o tato e aqui o olfato, o ouvido, né? Porque é isso que ele vai usar muito, né? Sim. Bom, e aí vamos falar um pouquinho aqui o que se desperta aqui, né? Quando você está num banco como esse e você tem no seu entorno algumas espécies e que de alguma forma você interage com ela, isso já pode ser considerado, sim, um jardim sensorial, tá? Mas a gente pode melhorar isso. Então, a definição e a importância dos jardins sensoriais principalmente lembrando que a gente quer estimular os sentidos, os 5 sentidos. A importância é pensar de que a gente está ali para trazer bem-estar para as pessoas, né? E principalmente o bem-estar físico e mental.
né? Então, isso que é importante, né? Trazer também a possibilidade das pessoas se conectarem, seja de forma tátil ou não, mas que a gente possa se conectar. Então, quando a gente fala em talvez elevar os canteiros para você chegar mais, para que a planta chegue mais perto de você, isso talvez seja importante, que é um pouco o que esse projeto mostra. Ele elevou, Inhotim tem bastante isso, se vocês forem na área de cactáceas, né, do Inhotim, um negócio maravilhoso, e ele tem lá os canteiros elevados também, na parte de ervas, né, aromáticas e tal, e que eles sejam orgânicos até para que as cadeiras de roda possam entrar e chegar perto, né? Bom, uma outra coisa que, bom, os benefícios de ter jardim sensorial, eles passam principalmente para questões extremamente contemporâneas, né? A gente está muito longe da natureza, muito desconectado, isso é fato. E eu me incluo, o Gustav, Martina, todos nós estamos, a gente está morando sob um teto, né? Nós estamos morando em 4 paredes, isso já nos desconectou milhões de anos aí da natureza, né? Mas, então, o primeiro benefício é o alívio do estresse, não tenham dúvida, né? Eu tenho um showroom aqui em São Paulo, né? E quando as pessoas chegam no meu showroom, elas chegam com uma face, com uma feição. Passou 15 minutos, é outra pessoa, porque ela relaxa. 15 minutos. Né? Se você tiver acesso ao verde por 15 minutos, você já muda a sua... Muda. Trabalhar o desenvolvimento de crianças através dos jardins sensoriais é uma experiência maravilhosa. Eu vou mostrar alguns exemplos disso hoje. Trabalhar também a acessibilidade e a inclusão, que é um pouco do que eu estava dizendo agora, é fundamental. Então, esses são os benefícios para essa vida moderna que nós estamos aqui hoje. Então, o jardim sensorial se presta muito a isso, tá? Quais são os elementos aí essenciais, né, de um jardim sensorial? É trabalhar a variedade de plantas. Aqueles jardins que só tem Guaimbê, não vai dar, gente, assim, não vai dar. Não é jardim sensorial isso, né? Então, trabalhar um pouco mais a questão das variações, né, da variedade de espécies é importantíssimo. Também pensar na textura, sons, aromas, né, os elementos multissensoriais, também muito importantes. Pensar muito, e isso é muito reforçado, inclusive em normas técnicas, né? Existem normas para tudo isso, sejam nacionais ou internacionais, né? A BNT já tem norma para projetos de paisagismo, não sei se vocês sabem, mas aí internacionalmente já tem normas para parques e praças públicas, né? Também. Então, tudo isso, acessibilidade e segurança, com caminhos amplos, sinalizados para todos os públicos, isso é muito importante. Eu fiz uma apresentação similar a essa para a Prefeitura de São Paulo, a questão de 6 meses, exatamente, falando exatamente sobre praças e parques, né, que estão mal sinalizados e a gente sabe disso. Então, precisa incluir pessoas, né, nessas praças e parques, né? Sim. Trabalhar áreas de descanso, então, bancos, pérgolas, lugares que sejam sombreados. Nós estamos aí numa emergência climática pesadíssima. Se a gente não tiver essas áreas de sombra, os parques estão fadados ao fracasso, ninguém mais vai, né? Porque precisa, né? E aí, eu queria trazer alguns parques que eu acho que são diferentes do que a gente conhece. Eu não quis trazer todos, mas eu quis trazer algumas diferenças. Esse aqui é no Sri Lanka, tá? Você fala, nossa, mas isso é um parque? Sim, isso é um parque. E ele quer mostrar aqui a diferença na primeira foto, que é o seco, o árido. E depois ele traz uma segunda
área que é com a água. A diferença desses dois espaços mostra a importância da água, obviamente, né? Mas também traz a falta de som num lugar tão árido. O som, ele é mais difícil de você captar, porque ele está todo fechado entre rochas e o som é diferente. Então, também são experiências sensoriais, né? Entendi. Então, tudo isso é experiência. E né? é lindo mesmo assim, né? Mesmo assim, são lindos, maravilhosos, mas olha onde que eles foram, que sensações eles foram buscar, né? Sim. Isso também é bem interessante. Bom, outro, não sei, vocês que são peritos aí, especialistas em Holanda, né, podem falar melhor do que eu, mas este parque, ele é conhecido como Jardim da Europa, né, e ele trabalha essa profusão de cores, que é um negócio de outro, só na Holanda mesmo, né? Não, né? Trabalham muito com contraste de cores primárias, né? É uma coisa que Exatamente. chama atenção de longe. Só para efeito ilustrativo, Keukenhof. Keuken, em holandês, quer dizer cozinha, e Hof quer dizer quintal. Originalmente, era uma área de caça. Né? Tinha um restaurante ali, o pessoal caçava lebre, fazão, aquela coisa e tal, fazia lá mesmo, com a família, né? Mas ele estava no meio de produtores de tulipas. E eles mesmos começaram a incrementar esse parque. E o nome ainda ficou, né? Que é a cozinha. Da cozinha, é o parque da cozinha. Ou a que cozinha legal, do povo. Muito bacana, né? Mas ela, enfim, esse lugar é uma joia turística, né, da Holanda e atrai visitantes de todo mundo. E eu queria perguntar para vocês, na verdade, qual foi a experiência de vocês lá? Qual é o impacto que traz tanta cor junta e vocês conseguiram ver isso? Olha, eu posso confidenciar uma coisa aqui. Eu não deveria, mas eu sou fumante. Ah, E você sabe que a cada 20 minutos, cada meia hora, vamos dizer, pega. Você quer fumar. Não estou defendendo cigarro. Graças a Deus, conforme os exames médicos, vamos dizer, eu ainda tenho pulmão de não fumante, mas não é isso. Mas nós já tivemos nesse parque umas 7 vezes, oito vezes, sei lá. Eu não fumo um cigarro, Cátia. jura? Eu passo o dia inteiro ali. Não é que o fumante ele não tem a sensação. Bate, a cada meia hora bate, vamos dizer. Mas é tão rapidamente esquecido porque as plantas elas estão mostrando o orgasmo delas, na verdade, para a gente. Né? É o que ela tem de mais bonito, na verdade. O único problema que você tem ali é a bateria do celular. A bateria do celular, ela não aguenta. Então, você tem que ir com um carregador externo, porque não vale a pena você desligar, vamos dizer, a câmera para depois fotografar. Não dá. Cada metro que você anda, tem uma coisa ali para você fotografar. Ah, é escândalo. E já teve gente que viajou junto com a gente. A Alexandrina está aí. Alexandrina, ela deve lembrar. Olha aí, ó, né? Ela se emocionou bastante, né, Alexandrina? Imagino. Ela é Mas maravilhosa e mesmo vendo ela tantas vezes, ela ainda impacta. Mas o que é mais legal é a vontade que você tem de ficar sentado lá, entendeu? De ficar lá. Isso é biológico. Essa parte aí é biológica. De tudo que a gente está falando, essa parte aí é biológica. Quando você se conecta, você não quer mais sair dali. Eu faço alguns eventos aqui no showroom, né, que eu tenho, e trago arquitetos, designers e tal. E é impressionante, porque é o seguinte, você marca o evento, sim, das 14h30 até as 17. Gente, dá 17, ninguém vai embora. Dá 18, ninguém vai embora. Dá 19, ninguém vai embora. Você fala, gente, acabou já, né? E o povo não quer ir embora. E aí você começa a entender por que não quer ir embora. Que é biológico, de novo. Né? Não, é bacana. Isso é impressionante. Então, essa coisa que você fala, Martina, de querer ficar sentado,
e não querer sair dali, é isso. É, Você está na curtir, Disney, né? né? Na verdade, você está na Disney, né? É uma Disney, é. Sim, verdade. É isso aí. Aí, a Cláudia Tabet também está aí, já foi lá também, já conhece, né? Falou, melhor experiência da vida, muito bacana mesmo. É isso aí. Verdade. Aqui eu vou falar um pouquinho da França, né? Eles têm Muito também uma lindo. boa experiência disso, né? Que traz uma outra sensação também, né? Existe um parque sensorial em Versalhes também, e é um oásis, e é incrível, já estive lá. E eu tive uma sensação quando eu cheguei lá e me deparei com essa paisagem, eu não conseguia fotografar, gente. A máquina assim, e eu chorando, chorar, assim, soluçar e não conseguia fotografar. Então, assim, é uma loucura, porque traz coisas que você que te conectam imediatamente e que são afetivas para você também. Sim, sim. Então, é isso, o Jardim Sensorial ele tem esse poder, né? 732 hectares tem esse jardinzinho. A gente já foi várias vezes lá, mas não deu para ver tudo também não, né? Não, é uma loucura, não dá para ver tudo. Outro importante é esse de Montreal, que ele propõe uma outra ideia, né, de jardim. Então, aqui, para quem não gosta de topiaria, é uma questão, mas aqui ele propõe um projeto arquitetônico mesmo, sensorial, né, com estruturas e caminho que estimulam os sentidos. A vegetação ela é muito diversificada, vocês podem ver nessa segunda imagem aí quantas espécies diferentes tem no mesmo espaço, né? E aqui também muitos lugares para bicicleta, para caminhada, para, né, lagos e tudo mais. Mas ele é um projeto muito bem pensado do ponto de vista sensorial. Uhum. Singapura, né? Acho que muita gente já ouviu falar desse lugar, né? Da entrada do parque, o labirinto sensorial que eles propõem. Eles têm o Jardim das Borboletas, que é um negócio maravilhoso. Aliás, nós temos vários jardins de borboletas no Brasil. Um deles, da Rosa Clias, lá em Belém, que é maravilhoso o borboletário de lá. O negócio Mangal das Garças. Exatamente, maravilhoso aquilo. Foi outro lugar que me impactou muito também. Sim. Lindo, né? Tem borboletário lá mesmo, verdade. Maravilhoso, né? E essa mulher é porreta, né? Muito boa, né? Se é. Impressionante, né? E Eu dizer que ela também estava doentinha, mas tomara que não. Aqui a gente está falando de Tóquio, no Japão, né? Veja que aí mudou tudo, né? Então, aqui a gente pode falar dos jardins zen, a gente pode falar de como eles acolhem aqui com os bambus, né? E como é que eles tratam a vegetação, a coisa da meditação, eles são muito bons nisso, e eles propõem essa caminhada pelo jardim de uma forma meditativa mesmo, né? Isso é um grau de sensorial alto, na verdade. Trabalhar toda essa contemplação, isso tudo é muito importante, eles sabem fazer isso há muito tempo e muito bem, né? E não é um jardim feito para ostentar, né? Não. Igual Versalhes, por exemplo, Claro. igual os jardins italianos e coisa e tal. É organizar praticamente o que já existe, né? Porque Deus está ali, né? Tem a ver com o shintoísmo, com o budismo. Então, ele traz esse divino, né? Ele traz, de uma forma japonesa, ele traz o Éden, né? Também. Todos eles, né? Se você for pensar, a gente pode ficar longe aqui, mas eles estão buscando o Éden, né? Em todos eles, né? É impressionante. Bom, aqui a gente muda de conversa, total. Também é um parque sensorial em Berlim, mas olha, se isso não é um jardim alemão, pensa. E rodeado de urbano, né, de paisagens urbanas, esse é um oásis de tranquilidade e de conexão também, é. E por que ele é assim? Porque ele traz caminhos sinuosos, ele propõe reflexão,
ele permite olhar para o longe, que isso é importantíssimo para a gente, para nos acalmar e nos relaxar, né? Tem gente que existe um medo existente e latente nas pessoas, que é o medo da árvore, porque é um ser muito maior do que você e ele está lá em cima, né? Ele tem lá, e isso provoca um medo, né? No ser, principalmente quando ele tá muito desconectado da natureza, né? Só quando está muito calor, né? Daí a gente fica debaixo Aí a gente gosta, né? Então. Então, essa relação também de lugares amplos, abertos, facilita a conexão, né? Opa! Alguns do Brasil, né? Falando aqui do Botânico de Curitiba, aqui ele está trazendo já experiências, né? A pessoa sem visão e percebendo a árvore. Aqui é algo muito voltado para o educacional, né? E ok, vale, está valendo. O cadeirante aqui ao fundo, né? Tendo na altura e podendo chegar perto, isso também é muito legal para quem quiser pensar um pouco nessas práticas e nessas experiências, né? De frente ali para aquela estufa, né? Que é uma réplica ali lá da estufa lá do Jardim Botânico de Kew, para o lado esquerdo ali, né? Tem um jardim que eles chamam dos sentidos, né? Que na verdade é aquilo que você está explicando, né? Que é a sua vibe ali, o jardim sensoriais, fantástico. Isso a gente passou por lá também, a gente andou por meio das varas de bambu. Foi demais, né, gente? Legal, né? Eu gosto também. Eu fui 3 vezes e não terminei de ver. É maravilhoso. Rio de Janeiro, também, Jardim Botânico, também tem um sensorial. Eu não sei se essas fotos estão atualizadas, mas eu acho que aqui essa parte está atual. Aqui você tem, tudo que vocês estão vendo aqui, os pontinhos, é em braille, o que está escrito aqui, né? Então, o sensorial é em braille, para as pessoas entenderem onde elas estão. Olha que sutileza, que delicadeza, né? Então, no nome do parque já está o em braille, no tamanho da placa, né? Muito, muito simpático, eu achei muito simpático. Por isso que eu trouxe. E aqui também, olha, a gente está com idosos, com pessoas com deficiência visual, e também conseguindo fazer aí um passeio, né? Aqui é um turismo, é um guia, isso que eu achei bacana, é um guia para jardins para cegos. Então, é uma pessoa que se dispõe a levar os cegos para fazer o passeio. Então, é um turismo que eles chamam de turismo adaptado, olha que interessante, né? E que faz a busca, aí a diferença na busca pela igualdade, que eu acho que é disso que os jardins sensoriais estão falando, né? Então, foi por isso que eu trouxe aqui o Jardim Botânico do Rio. E aí, eu acho que tem coisas que também são importantes, né? Seja da pesquisa ou da documentação dos jardins sensoriais, é a preservação do conhecimento, né? Compartilhar as melhores práticas, o avanço do campo, né? Da compreensão sobre os benefícios terapêuticos e as influências dos jardins sensoriais, a inspiração para novos jardins, a documentação, dos melhores exemplos, ela inspira a criação, né? Foi por isso que eu trouxe aqui um pouco falando dos diversos jardins, porque isso também leva a gente a repensar o nosso próximo jardim, né? Aqui temos paisagistas, então, e pessoas que estão, de alguma forma, conectadas aí com a natureza. Então, repensar isso e no seu próximo jardim ou no seu próximo trabalho, repensar um pouco na questão da igualdade, da educação ambiental, seja o que for, né? Eu acho que é importante levar isso em consideração. E aí existem perspectivas aí para os jardins sensoriais. Quais são as tendências, né? Os jardins sensoriais cada vez mais estão ganhando destaque global, né? Como um oásis de bem-estar. A gente está precisando disso, né? Nós que não saímos da frente do celular ou do computador, a gente precisa disso mais do que nunca,
né? E isso tem um futuro promissor, né? A gente sabe dos benefícios que são comprovados, as pesquisas já mostram isso em todos os níveis, né? E as novas tecnologias e os designs inovadores, a arquitetura, impulsionam essa expansão dos jardins sensoriais. Então, acredito que o que a gente está olhando, o que a gente está vendo, essas experiências de agora no mundo, são ainda incipientes perto do que é possível ser feito. E as políticas públicas já pensam mais em... Eu fiquei espantada quando a Prefeitura de São Paulo me chamou para falar sobre isso. Eu falei, nossa, tá bom, vamos lá, né? E foi diretamente com o secretário, né, do meio... Legal. Do meio ambiente. Então, assim, eles estão prestando atenção de alguma forma, né? Tanto que já me deram os locais para pensar sobre isso, para repaginar o lugar. O jardim nem era feio, nem nada, não tinha problema, mas faltava a acessibilidade, faltava a inclusão, faltava a questão da educação ambiental. Então, assim, é possível levar tudo isso, né? Que ótimo. Eu vou trazer alguns exemplos aqui daquilo que eu já montei de jardim sensorial, né? Esse aqui foi entregue para uma ONG que se chama Pequenos Anjos, e eu vou explicar por que esse nome, em Guarulhos, aí no final de 23. Bom, o que nós fizemos aqui, já existia um espaço, a primeira foto é do espaço como estava, era um espaço que tinha umas árvores lá, e estava tudo meio desengonçado, né? E a gente deu uma mexida, né? E mudou o foco desse espaço. E o que a gente fez lá? A gente, primeiro, dizer qual é o público, que é importante. Esse jardim foi feito para crianças com câncer, tá? São crianças que vêm do Brasil todo para morar nesse espaço. Durante o tratamento. Durante o tratamento. O SUS financia esse espaço para que as crianças, a mãe e filho, ou pai e filho, venham e morem nesse lugar durante o tratamento. Então, a van do SUS vem pegar a criança e o seu acompanhante para levar para o tratamento e, no final do dia, volta para esse espaço. Então, esse espaço é a morada dele, nesse período. E se às vezes é bem longo, né? Esse período é longo. Criança que fica com 1 ano, 1 ano e meio. Pois é. É muito tempo. Então, o que a gente fez aqui foi trabalhar caminhos em areia, em pedriscos e em madeira, com as bolachas de madeira, para pisoteio diferenciado. A gente queria que... O espaço era de 80 metros quadrados, gente. Não é um parque, não é uma praça, é um jardim. Mas eu montei ali um circuito que ele passava por diversos lugares, né? A gente colocou os temperos, as frutíferas, inclusive, que não eram de grande porte, eram de pequeno porte. Então, eu coloquei pitanganã, coloquei uma jabuticabeira pequena, uma pitangueira pequena, tudo pequeno, e já produzindo, né? Porque a gente queria que eles pegassem, né? As crianças que estão ali vão de 3 a 15 anos. Então, eu queria que todo mundo acessasse isso tudo, né? Então, aqui tem moranguinho silvestre, tem muito temperinho, e, além disso, a gente colocou elementos coloridos. Então, vocês vão ver aí, dá para ver nas fotos, que a gente colocou muito grafite, muita coisa colorida. Os brinquedos são coloridos também, mas tem a madeira também. A gente queria mostrar isso. E a gente queria que eles pudessem sentir tudo isso. Então, aí tem corda, tem madeira, tem pedras que ele consegue pisar. Bom, a experiência que eu não imaginava foi assim nesse lugar. Eu estava com jardineiros lá e, bom, terminamos. Sabe quando você dá aquela última olhada? Você vai passar em tudo e fala assim, bom, aqui está pronto, aqui está pronto, aqui está pronto. Tá?
Ah, espero que fique gravado, sim. Espero que a sua noiva possa ver essa live, sim. Ah, É um prazer. fica assim, pessoal. Eu esqueci de avisar, mas ela fica gravada assim, tá bom? Então, o que aconteceu? Entregamos, aí eu virei para os jardineiros, eu estava de frente para os jardineiros, falei assim, bom, pessoal, terminamos, está terminado, está tudo bonito, tal, tudo certo, está terminado. E aí eu virei, quando eu virei, gente, a molecada, a criançada, Já estava lá. arrancou o sapato, eu não falei nada, tá? A criançada arrancou os sapatos, vocês veem aí na última foto, essa menina já tirou, já foi para cima, já foi brincar, já foi, é isso, trata-se disso, né? É. E o mais interessante, tirar o sapato. Ela teve essa ideia, né? Ela queria sentir. Nada. Então, assim, é natural. É assim, é muito mais rápido do que a gente imagina, sabe? E, então, essa foi uma experiência para mim marcante, porque, enfim, essa menina ela tem um problema, não fala, ela está com a traqueia aqui para poder receber tratamento e tal, enfim. Mas estava lá, moleca, como qualquer outra criança, porque é criança. Porque é criança. E vai brincar. Então, é isso que importa, a gente está ali para fazer isso, né? Então, entregar dessa forma, e eles... Quem tirava essas crianças desse jardim? Não tirava, entendeu? Então, também é isso, né? Então, essa foi uma experiência muito bacana. Sensacional, uma outra né? experiência foi também numa ONG, as ONGs chamam muito a gente para fazer esses jardins, aqui no Jaguaré, em São Paulo, foi em 2019, e aqui é um lugar para crianças com síndrome de Down e autismo, tá? Então, a discussão das cores e das sensações para autistas e crianças com síndrome de Down é delicado. Você tem que entender o que você está fazendo para não, enfim, agredir. É agressivo, né? Para não ser agressivo. Então, as flores aqui, elas tinham tons mais tranquilos. Então, a gente tem um amarelinho, um laranjinha, um rosinha, é um pouco isso. Os cheiros são muito bem-vindos. Então, aqui a gente tem hortelã, alecrim, temos frutinhas para comer, tem muito moranguinho silvestre aqui. E a gente trabalhou com irrigação automática aqui, então facilitou muito, porque as pessoas que trabalham lá não tinham condição de regar o jardim e nem de cuidar tanto, então a gente tinha que trabalhar com espécies que também não dessem muita manutenção, né? Eu queria chamar a atenção para esse espaço aqui, porque é um espaço estranho até, mas aqui fica uma... esse trabalho não foi feito sozinho, ele foi feito com fisioterapeutas e psicólogos juntos comigo, né? Então, trabalhamos aí a 6 mãos para poder chegar no resultado que precisava para essa área. E isso é importante também nos sensoriais, é multidisciplinar. Você nunca vai fazer nada sozinho. Não tem mais, não existe mais fazer sozinho. Né? É um tanque de areia ali? É uma rampa? Então, é um tanque que, na verdade, aqui fica um fisioterapeuta, aqui outro. A criança vem com cadeira de roda até aqui, ou vem andando, na verdade, ela vem andando daqui, ó, com um fisioterapeuta do lado e do outro, e ela vai andando até... Isso, cadeirante, tá? Cadeirante, a gente está falando de um cadeirante aqui. Então, ele vai passar pela madeira e ele vai chegar nesse local, vai subir essa rampinha, e aqui a gente tem pedrinhas, tá? Que ele vai sentir no pé as pedrinhas, ou não, né? Depende aí da criança e do que é possível ser feito, mas é um exercício, na verdade, esse. E depois a areia, ele vai pisar na areia também, tá? Então, ele vai fazer esse circuito e vai voltar aqui, tá? E isso foi recomendação o tamanho, a altura, o tudo, foi tudo recomendado pelos fisioterapeutas, porque eles que vão usar o espaço, não sou eu. Então, eu podia fazer... por mim, eu já tinha enchido de flor aqui em volta. Não pode, porque a gente vai passar, a gente vai... então tá bom. Então, acho que também trata-se disso, né? Pensar que você está fazendo um espaço que também tem que ter a conexão com quem vai usar. E o usuário precisa de algo assim. Então, nós vamos fazer assim.
tá tudo certo. E fizemos, e foi é gratificante ver o cadeirante passar pelo espaço e com a mãozinha assim, ó, sabe, com a mãozinha na lateral, sim, assim, e aí depois põe a mão no nariz e sente o cheiro. Isso é gratificante. Então, ele entendeu que tem alguma coisa ali que está diferente e que ele pode curtir aquilo, né? Que legal. Isso é muito bacana também. Uma outra experiência que é um jardim privado e que não tem nada a ver com crianças nem nada. Na verdade, eu recebi um pedido de um marido que queria dar um presente para a esposa. E ele queria dar flores para a esposa. E ele recebeu flores. Isso é amor, né? Isso é amor, na verdade. Amor, cara, isso é amor, de verdade. E era um espaço que nem era tão grande, a gente está falando aqui de 30 metros quadrados, é pequenininho, mas ele definiu, a questão, ele é artista plástico, tem que entender isso também, então ele definiu as cores que ele queria, né? Então, há uma definição de cores, e por isso que a gente trabalhou as cores dessa forma. Ele queria algo que remetesse a um jardim italiano, então a gente trabalhou com vasos cerâmicos e trabalhou com espécies que trouxessem essa impressão, e ainda ela também curte muito cozinha, então a gente trouxe aí os temperos também, os aromas, né? Tem muita alfazema aí pelo meio também. E ele queria um fogo de chão, porque ele queria, tem uma coisa da noite, do fogo, do romance, enfim. Mas onde eu quero chegar, né? Os menores jardins são os mais difíceis de se realizar, né? Da gente executar, né? E o bacana é que ele trabalhou com tanto cuidado para dar um presente, e que ela, quando chegou, porque ela não tinha visto, ela estava viajando. Gente, eu tive que suar aqui, hein? Porque ela estava viajando, então eu tive que fazer rapidão para, quando ela chegasse, estava tudo pronto, né? Ai, que legal. Então, foi isso. E isso também é legal, porque eram as cores preferidas dela, então ela ficou muito emocionada, muito emocionada. E é isso que importa, né? Aonde ela chegou com esse jardim, né? Então, aqui também a gente trabalhou muito a questão do pedrisco, a questão das cores e das texturas, né? Principalmente o olfato. Isso é em São Paulo, no meio de prédios, é isso? Isso é São Paulo! No meio dos prédios, vaso mesmo, né? No meio dos prédios, como vocês podem perceber. Isso aí. Estava reparando. Se virou bem. Parabéns. Tem que fazer, né? E aqui eu queria trazer também mais aqui a gente está na periferia de São Paulo, 2021, até crianças com máscara ali, você pode ver, que estavam na pandemia, e é uma escola com 400 crianças, e eles fizeram o projeto de paisagismo. Legal, por sua orientação. Louca que eu sou, né, Martina? Mas foi. Não, você só teve que ouvir 400 opiniões diferentes. Né? Não é fácil, não. Mas fizemos. E aqui a gente está falando de crianças do fundamental e do médio, do ensino médio. E cada uma com a sua, enfim... a gente subestima, porque esse trabalho chegou num nível que virou até feira de ciências para eles, né? E aí eu estou lá na feira de ciências e eles falam assim, não, porque as epífitas... Eu falei, gente, eles conhecem as epífitas. Eles sabiam muito das epífitas, tá? Então, mas aqui a questão foi muito de... as crianças, elas... pensaram o projeto, também do ponto de vista sensorial, pensaram o que elas queriam. Então, aqui a gente tem uma horta, né, que é aberta para eles, aqui é onde eles tomam lanche, e aqui é a horta. Então, eles pegam coisinhas da horta para botar no lanche, vocês podem não acreditar, mas é assim.
entendeu? E a gente tem um grande vertical aqui no fundo, que eles queriam colocar moranguinhos no vertical, e botaram. Eles viraram os guardiões dos morangos. Os moranguinhos. Porque legal é isso, né? Quando eles se envolvem, eles cuidam, né, Kátia? cuidam muito. E assim, enquanto o moranguinho... Porque a única coisa que eu falei para eles, plantamos, tá? Eu falei, gente, só uma coisa. Porque todo mundo queria moranguinho, né? Eu falei, bom, olha só. Enquanto ele tiver branquinho ou muito verdinho, ele tem um gosto ruim, experimenta. Ah, é ruim. Ah. Falei, mas quando ele tiver vermelhinho, é que é o bacana, aí você come. Então, a gente só pode tirar os vermelhinhos, os branquinhos, verdinhos, não. Ah, beleza. Nossa, eles viraram os guardiões do morango. Ninguém pegava um morango verde ou branco de jeito, é só o vermelho. Eu cheguei lá alguns meses depois e eles estavam lá. Ah, então, é só o vermelho, viu? Para mim, falaram para mim, é só o vermelho. Ensinando você. Eu falei, tá bom, eu entendi. E é isso. Então, essa interação né, dessa educação ambiental é importantíssima, né, para as futuras gerações, né? A gente trabalhou frutíferas naquelas manilhas, né, e na entrada da escola, e também maracujá. Isso aqui é tudo maracujá, gente, é uma doideira, né? Essa escola tem uma cabeça pensante aí, que é a direção da escola, que proporcionou tudo isso. Faz toda a diferença, né? E uma pessoa, ela, não sei se faz sentido ou não, eu não estou aqui julgando, mas ela é budista e ela tinha toda uma preocupação com o meio ambiente muito forte, e então ela conseguiu. E aí eu queria dizer para vocês, gente, isso aqui é no meio do Jardim Ângela, talvez um dos bairros que aqui em São Paulo foi um dos bairros mais violentos de São Paulo. Tá? Então, se vocês olharem a foto ao fundo, aquilo tudo não tem uma árvore lá atrás. Não tem nada. É só barraco e é isso aí. Então, proporcionar isso para essas crianças deste lugar faz toda a diferença. E só uma pessoa, uma direção pensante consegue fazer isso para crianças, né? Eu trouxe exemplos aqui de crianças, na maior parte das vezes, porque parece que há uma sensibilização para as crianças, mas vale para todo mundo. Aqui, os pais, quando teve lá a Feira de Ciências, os pais não queriam ir embora também. Todo mundo quer ficar no jardim. Porque é isso, é para isso. Não é? Que é um prazer, né? Que é um prazer. É isso. Que não dá para fazer jardim na frente do barraco, né? Senão... não é? Pois é. O papel de todo mundo é importante para a criação de jardim sensorial, né? A conscientização e a inspiração, trabalhar palestras, educação, isso é fundamental para jardim sensorial. O envolvimento da comunidade, seja ela de crianças ou não, engaja a comunidade e isso faz toda a diferença também para jardim sensorial. Trabalhar uma orientação especializada, não sair fazendo qualquer coisa, né? Muitas vezes se utiliza em jardins também trabalhar com materiais que são nocivos, né? Então, cuidar disso também, porque existem jardins como os que eu fiz para algumas escolas, que você vai comer a frutinha. Então, assim, lá nessa escola mesmo, eu esqueci de falar, antes eles trabalhavam a horta em cima da telha de amianto. É assim, não dá, entendeu? Telha de amianto não dá, cara. Não dá. É tóxico, inclusive, Então, é por isso que eu estou falando, né? Então, não vira. Eu falei, gente, então isso aqui é para tirar ontem. Vamos tirar já. Isso aqui, ainda bem que a horta morreu. Ainda bem, porque nós vamos tirar tudo e vamos fazer diferente, porque não pode. E não ter o conhecimento, né? Quem tem o conhecimento é a gente, né? Que é profissional da área. Então, ter a orientação especializada é fundamental para não fazer bobagem, né?
por aí. E a né? Kátia usa todos os produtos, né, Kátia? O seu forte é que seus produtos, adubo, tudo, Tudo até orgânico. Eu não faço de outra resolver as pragas e as doenças, é tudo orgânico, né? Tudo orgânico. Não Então, faço está uso na de sua nada. essência mesmo, não usar nada disso, né? A última que eu fiz foi parar de usar argila expandida. Não uso Ah, mais. é? Acabou, né? Ah, você escutou o Cristiano Budrecas falando. Exato. Com certeza. Ouvi e já tirei. Já Já tirei. tirou. Ela polui a atmosfera, né? Exatamente. Tirei, não dou conta e é isso. Então, já substituí, já estou trabalhando com outros elementos e é isso mesmo, né? Então, eu trabalho, aí, bem lembrado, Martina, eu trabalho com jardins sustentáveis, então, eu trabalho predominantemente com nativas, né? Claro que a gente usa outras, e não por gosto ou não, porque não, eu sou técnica, né? Eu não, aqui não é uma discussão do que eu gosto ou do que eu não gosto, mas o que a composição exige, e por outro lado, também a parte de que são espécies mais fortes, as nativas, para o nosso espaço, né? Então, se a gente puder usar elas, tanto melhor, vai deixar um jardim até mais econômico, né? Com menos pragas, com menos doenças. Os jardins que eu faço, sinceramente, faz tempo que eu nem estudo mais praga e doença, porque não rola, não tem. Porque a diversidade é tamanha que não tem. Raramente você vê tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Muito bacana e rápido. Né? Principalmente a adubação orgânica permite isso, né? Eu não estou falando aqui de compostagem, aí nem estou chegando nisso, eu estou falando dos certificados orgânicos, né? Que estão aí no mercado, então é com eles que eu trabalho, né? E o cliente paga por isso, e está tudo bem, né? Que bom, né? Que bom. Paga sim, paga feliz. E essa é a melhor parte. Como é que a gente pode ajudar, então, na transformação, né, dos jardins? Né? Primeiro, na conscientização, né? Trabalhar a importância dos jardins acessíveis e sensoriais, né? Fornecer conhecimento, né, e habilidades para projetar esses jardins. Acho que trata-se disso também. E trabalhar a parceria, né, facilitar a colaboração entre paisagistas, designer, arquitetos, a comunidade local, todo mundo junto para entregar um jardim como esse, né? Então, eu acredito muito nessa parceria também. Qual é o futuro dos jardins sensoriais, então? Né? A gente está falando aí de que cada vez mais a tecnologia vai integrar todos esses jardins. Singapura é isso, gente, é pura tecnologia. Né? O jardim sensorial de lá é pura tecnologia. Até música tem lá no jardim, você vai andando e vai mudando as músicas. Aí você fala, meu Deus do céu. Aliás, no nosso congresso vai ter um palestrante de Singapura, né? Já tô Deixa eu lembrar o pessoal, né? Em julho. Júlio, o convidado internacional, ele é de Singapura, mas ele vai mostrar fora falar de Singapura, ele vai mostrar uma obra dele que ele ganhou prêmio em Jacarta. Nossa! Então vai ser bacana, vai ser uma experiência para todos nós, né? Dias, Júlio? 12, né? Não lembro. Eu também já não estou lembrando mais. Eu sei que eu já fui uma das primeiras que eu queria me inscrever. Já. É sempre a primeira. Acho que dia 16, eu né? Não lembro hoje. Isso eu não perco, esse congresso eu não perco, não. Cat, escreve aí, Cat, por favor. Também pensar de que o futuro é principalmente voltado para a acessibilidade. Né? Os jardins sensoriais cada vez mais serão inclusivos e adaptados, né? Para todos os públicos. E também falar de que a educação ambiental será o futuro, né, para esses jardins, né? Possivelmente teremos aulas nesses jardins, né, para crianças e tudo mais. Então, acho que é um pouco isso também, né? Eu queria concluir aqui e abrir para vocês, para perguntas. Eu sei que já estamos aí 8h15, mas eu me coloco à disposição. O futuro dos jardins, na minha opinião, isso aqui, eu vou jogar a sardinha para o meu lado, é o jardim sensorial. O futuro dos jardins, possivelmente, no mundo, será
de jardins sensoriais, né? Porque a gente nós estamos na era da experiência e o jardim não vai ser diferente. Então, capacitar pessoas para tratar de forma inclusiva de todas as idades, né, e capacidades. Então, o que eu queria destacar era que os jardins podem ser transformados em oportunidades de conexão, em aprendizado e bem-estar para todo mundo. Tá? Maravilhoso. Então, era isso que eu queria trazer. Seria As muito legal, estão Kátia. aqui. Oi? Antes de você fechar, eu vejo que você fala muito da criança, mas eu acho que para nós também existe uma grande responsabilidade em relação ao idoso. Sim, eu fui buscar agora, eu fiz um projeto para idosos, eu fui buscar as fotos e não achei, eu dei algum pau em algum lugar que eu não achei, mas eu fiz um jardim eu fiz chamada para fazer um jardim para idosos, e eu fiquei pensando muito o que é que eu vou botar nesse jardim. Martina, você sabe o que eu botei nesse jardim? As plantas da infância deles. Entendi, para chegar na memória, né? Jardim da avó. E foi escândalo, assim, foi um escândalo, um lugar de 400 metros quadrados, entre prédios também, um lugar pavoroso, uma ilha de calor, e a gente só plantou frutíferas, né, o abil, sabe, o abil lá, da infância, né, e as flores dessa época, de gente que estava com 70, 80 anos agora, né? E foi maravilhoso, eles adoraram, e eles falavam, nossa, eu lembro que a minha avó plantinha na avó dele. Na avó dele, que já é idoso. Na avó dele tinha. Então era isso que eu queria, era nesse lugar que eu queria chegar. E foi muito legal. Claro, também tinha lá os exercícios, sabe, aquela coisa de exercícios e tal, tinha também a parte da mesinha de dominó, tem que ter, do xadrez, tem que ter. Mas tinha também toda essa conexão aí com as espécies. Foi muito bacana também. Foi muito legal. Que bom, porque a gente percebe que a vida deles muda muito dentro de um jardim, né? Aqui em Olambra a gente tem um privilégio de ter um espaço com muito jardim para idosos. E olha, já é difícil tirar eles de casa, agora indo para um jardim fica mais fácil. Muito melhor, né? Eu deixei aqui uma bibliografia, então se vocês quiserem e puderem passar para as pessoas aí, tá aí. Tem muita coisa lá de fora, né? Muita bibliografia, infelizmente, ainda. Né, lá de fora, mas... E era isso, pessoal. Obrigada. Maravilhoso, aprendemos um monte. Fantástico. Se alguém tiver uma pergunta, viu, gente, é só abrir o microfone ali, tá? Isso. Aqui é o nosso showroom, está todo mundo convidado também, quando estiver aqui por São Paulo, quem for de São Paulo também, venham. Estou adorando os coraçõezinhos. E tá aí, é isso que eu tinha para trazer. Me dá um toque e vem aqui tomar um café. Maravilhoso. Pelo monte de coraçãozinho que está aparecendo ali, parece que o pessoal gostou, viu, Kátia? Parece. Parabéns. Com muito orgulho que a gente tem uma pontinha, um dedinho pequeno naquilo que eu acabei de dar aula hoje sobre a arte e a ciência do paisagismo, onde a gente fala daqueles 5 tipos de lazer, né? O contemplativo, recreativo, esportivo, cultural e coisa e tal. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Ensinando ali as coisas certas. Vocês sempre estão antenados. Né? Vocês sempre estão antenados, cara. Vocês estão à frente, vocês sabem disso, vocês estão lá na frente. O que vocês fazem aí... de experiências é maravilhoso, né? Vou falar a verdade, essa troca da gente estar no bate-papo, aí, olha aí, a Joyce já se inspirou. O Pudim é perto. Aí, gostei demais, enriqueceu. Faço muitos jardins sensoriais em escolas, praças e residência. Não é o futuro, é o presente. Olha, é o presente, está certo, está certíssimo, é isso aí. Muito legal. A Alexandrina também manda parabéns. Obrigada, Ok, gente, Kátia. Foi maravilhoso. Obrigadão. Adorei. Adoramos. Um grande abraço para você. Obrigada. Continue sempre assim.
Obrigada. Inspiradora. A pessoa que ouviu ali também, e passo para frente, porque vai Nos vemos em breve, que eu vou estar nesse congresso já aí com vocês. estar no congresso. Aí a Cátia colocou aqui 13, 14 e 15, eu não lembrava a data, mas é isso, De julho. de julho. É isso aí. Nos A gente se vê. vemos. Grande Beijo. abraço. Beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.